Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a matriz energética brasileira e essa combinação energia e desenvolvimento. O nosso convidado é o senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, ele que já foi secretário de infraestrutura daquele estado, bem como presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, ex-empresa estatal, uma das mais importantes mineradoras do mundo. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, vamos entrar na temática eólica. O senhor deu uma pincelada lá, mas acho que cabe a gente mergulhar mais a fundo aqui, né? A Europa tem vários projetos eólicos, a Alemanha tem mais de 20 mil megawatts instalados de energia eólica, a Espanha 11 mil, os escandinavos têm uma experiência enorme, a China entra intensivamente. E, aliás, como grande produtora de turbinas, né, para energia eólica, também energia solar, que é o outro tema. Mas, como o senhor já deixou bem claro, né, o senhor vê a energia eólica como uma solução também a ser explorada e tal. No entanto, aí nós temos que discutir o ritmo em que o Brasil vem adotando suas posições, né, bem como a dimensão das políticas para o setor, levando em conta que o problema de dependência tecnológica ainda é uma interrogação. Como é que o senhor vê isso aí? Eu acho que energia eólica, o Brasil, ao longo dos últimos anos, quer dizer, a partir do momento que o Conselho Nacional de Política Energética, que o governo começou a fazer leilões de eólica, o quadro mudou bastante. Antes, praticamente, existia um fabricante só no Brasil de geradores eólicos. Hoje não. Hoje, as grandes empresas que fornecem equipamentos aqui no Brasil, que fabricam grandes equipamentos de potência no Brasil, hoje eles entraram decididamente nessa área de geração eólica. Então, com a competição, os custos começaram a cair, né? E com leilões voltados para a questão da energia eólica, hoje, se você olhar o preço do megawatt-hora, a energia eólica está rodando aí em torno de 120, 130 reais o megawatt-hora. Uma coisa impensada há alguns anos atrás. E como nós falamos no início, o Brasil tem um potencial grande eólico, né? Aí daqui a pouco vai começar um outro discurso, que eu já vi isso na Europa, é que a energia eólica, os aerogeradores causam impacto ambiental. Faz muito barulho. Não, impacto visual. Visual? Visual e impacto ambiental, inclusive, com problemas para a fauna da região onde esses aerogeradores vão ser instalados. A história dos pássaros, né? A migração dos pássaros. A migração. Esse discurso nós vimos na Europa intensamente, na Espanha, na Alemanha. Aqui vai aparecer. É porque é muito pequeno ainda. A hora que a gente começar a crescer fortemente na geração eólica, como vai acontecer nos próximos anos, sem dúvida nenhuma, aquilo que hoje vamos dizer assim, é uma Miss Brasil, né? É uma artista de cinema, daqui a pouco vão começar a puxar uma outra discussão com relação à geração eólica. Agora, ela é muito importante. O Brasil é interessante, que é isso que nós falamos um pouco, o Brasil tem uma sazonalidade extremamente propícia. Quando tem muito vento, a hidrologia dos rios está na pior situação, está na fase mais crítica. E quando tem muita água, tem pouco vento. Então, as coisas todas se complementam. É essa discussão que nós tivemos agora, alguns minutos atrás. Quer dizer, se você tiver reservatório com eólica, quando tem pouca água, a eólica complementa. Né? Aí, quando tiver pouco vento, você guardou bastante água, você despacha. Então, você tem segurança energética. Se você faz usina a fio d'água, que é o que foi, que nós falamos aqui no início da entrevista, você vai perdendo, essa complementariedade, ela desaparece. Esse potencial. Agora, senador, sem dúvida nenhuma, a energia eólica também é bastante interessante, vem ganhando essa escala até por conta do que vem acontecendo internacionalmente, particularmente na China, na Europa, né? A Alemanha,
A Inglaterra já está suprindo grande parte da sua rede a partir de vento. Agora, quando a gente olha para o mundo, voltando um pouquinho à questão da geopolítica e buscando outra fonte também energética, que é a nuclear, o que aconteceu lá em Fukushima, no Japão, certamente mudou bastante coisa, inclusive em países como a Alemanha, que é altamente dependente da energia nuclear, anunciaram até a paralisação, interrupção de fornecimento. Mas no nosso caso, no caso brasileiro, a gente não deveria estar fazendo também um trabalho de observação e cruzamento com aquilo que se passa na nossa balança comercial? E aí pode parecer um pouco estranho isso, mas eu explico. Por exemplo, no caso do urânio, o Brasil, se não é o maior, está entre os maiores países com reservas de urânio do mundo. No entanto, por incrível que pareça, embora nós tenhamos aqui a capacidade de processamento, de enriquecimento do urânio, nós gastamos, se eu não me engano, mais de 4 bilhões de dólares por ano com importação de urânio enriquecido. Não é um contrassenso? E energia nuclear, obviamente, que tem o problema do dejeito e do rejeito, né, nuclear, mas hoje em dia parece que existem tecnologias que permitiriam esse descarte com níveis de segurança. E você evitaria ter esse gasto enorme da balança comercial que já está pressionada por uma série de coisas, entre as quais combustíveis líquidos, né? Isso. Bom, primeiro, você levanta um tema que nós precisamos discutir isso. Qual que é o papel, quer dizer, a partir desse dilema de não complementariedade, porque os reservatórios são a fio d'água, ou seja, operam só na vazão do rio, você tem que, para ter segurança energética, tem que ter geração termoelétrica. Uma alternativa, gás natural. E acho que o Brasil hoje já tem uma potência instalada considerável de usinas a gás natural. E que, no meu ponto de vista, esses projetos são absolutamente fundamentais. Vocês podem notar aí que o Brasil está operando com termoelétrica na base. Isso não vai mudar esse ano, não vai mudar em 2014 com a Copa do Mundo. Nos próximos anos, essas usinas vão operar na base. Uma coisa, havia até um dogma de despachar termoelétrica, mas com essa realidade que nós temos hoje, nós vamos ter que despachar termoelétrica. Então, uma alternativa primeira é gás. Óleo, diesel, BPF, aí já é mais complicado pelo impacto ambiental que isso traz. Depois, qual que é a outra alternativa? Nuclear. Mas nuclear... E eu vou entrar nesse negócio de Fukushima. Quando houve o acidente de Fukushima, foi uma missão do Senado, nós fomos lá em Angra. Tivemos na eletronuclear com o almirante Otton, que é o presidente da eletronuclear, que é uma das maiores autoridades em engenharia nuclear e em projetos de geração de energia a partir de usinas nucleares no mundo. É uma pessoa que tem uma larga experiência. O reator da Marinha foi ele que desenvolveu lá em Aramar. Então, nós estivemos lá. E a gente vai conhecendo, vai vendo o que aconteceu fruto de Fukushima. O mundo inteiro, ele se posicionou, ele acompanhou a questão de Fukushima. E aí aparecem algumas coisas que são, que ninguém diz, que ninguém fala. Primeiro, Fukushima era uma usina antiga. E a tecnologia nuclear, ela cresce, ela se desenvolve de uma forma extremamente veloz, né? A França hoje, que talvez tenha 80% da sua geração calcada em base nuclear, hoje tem os reatores super regeneradores, quer dizer, eles conseguiram dar escala, do seu ponto de vista industrial, para as suas usinas, mas todo mundo estudou isso. Vocês vejam como é que é interessante. O mundo nuclear tem uma série de peritos que todo ano visita usinas que são sorteadas. Nesse elenco de usinas no mundo, sorteiam algumas usinas para que esses peritos
em loco, analisem, avaliem essas usinas. Fukushima tinha sido condenada 3 vezes já. Ou seja, ela estava operando pela Tokyo Electric irregularmente. De teimosa. Né? Ao mesmo tempo, os projetos e muitas vezes os acidentes nucleares, eles levam a uma reavaliação tecnológica extremamente importante, até para evitar acidentes desse tipo. Eu vou dar um exemplo. Primeiro, quando houve o problema em Fukushima, eles perderam o serviço auxiliar. Quando perde o serviço auxiliar e não tem fonte alternativa, as bombas de resfriamento do núcleo do reator param. Então, o que aconteceu? Houve um sobreaquecimento do núcleo do reator. Por quê? Porque é uma usina que funciona, quer dizer, a água ela faz o papel. Ela é utilizada para você gerar vapor e gerar turbina, mas a água também é usada para resfriar o núcleo. Para resfriamento, porque é uma água pressurizada. Né? Por isso que ela não ela não evapora. Né? Então, eles perderam o serviço auxiliar. Então, perderam o resfriamento do reator. O que o mundo está fazendo hoje já? Não tem mais água pressurizada, não tem água como meio de resfriar o núcleo dos reatores. Eles bolaram agora que o núcleo dos reatores ele é resfriado por convecção natural do ar. Em Angra, como é que é? Angra não, Angra ainda é água pressurizada. Né? Agora, os novos reatores já não teriam um problema como esse, porque já é um avanço até em função dessas dificuldades. Entrando na questão de Angra. Angra 1, por exemplo, é uma usina que teve um problema no gerador de vapor, que foi trocado. Foi trocado o gerador de vapor, que era original lá da Westinghouse, e hoje funciona bem. Mas não tem um desempenho, por exemplo, como Angra 2. Angra 2 é uma usina que opera na base, 1.300 megawatts, dentro do Rio de Janeiro, no centro de carga. Né? Uma usina que tem, primeiro, o dimensionamento, é um dimensionamento, nós checamos a altura que chegou a água em Fukushima. Em Angra está absolutamente protegida. As áreas que não estavam protegidas e que exigiram uma preocupação da eletronuclear maior são dos geradores de emergência. Em função desse acidente, eles estão fazendo, porque eles têm uma linha, se não me engano, de 345 kV, que atende à usina, tem um serviço auxiliar, eles vão fazer uma pequena central hidrelétrica totalmente voltada para o complexo de Angra, para criar uma terceira alternativa para você não ter nenhuma dificuldade no caso de algum acidente e perder essas bombas. Né? E o curioso é o seguinte, que dentro de tudo aquilo que nós analisamos de Fukushima e vis-a-vis com Angra, Angra já é um projeto muito melhor, muito mais avançado e, consequentemente, correndo muito menos risco do que o que efetivamente acabou acontecendo na usina de Fukushima. Angra 3, que está em construção, já estão levando em consideração as mudanças que estão fazendo em Angra 2 para realmente aprender com o acidente que ocorreu em Fukushima. Portanto, eu estou dizendo isso porque, primeiro, que nós somos ricos em urânio. Nós temos tecnologia para fazer enriquecimento de urânio. Quer dizer, desenvolvido aqui no Brasil, né? Com centrífugas ultra rápidas e tal. Eu acho que o Brasil não pode, pelo potencial que tem, desprezar a energia nuclear. E ficar importando. Ou seja, nós temos um potencial grande e é uma energia, do ponto de vista ambiental, limpa. Aí vem a história. E o rejeito? Hoje já existem várias alternativas de se guardar o rejeito. Hoje, por exemplo, tem piscinas. Mas tem já alternativas sendo estudadas pela própria eletronuclear de armazenar isso de uma forma blindada, em cavernas, em áreas absolutamente restritas, para que você não tenha nenhum comprometimento em função da qualidade
da radioatividade desses rejeitos. E, por último, eu não podia deixar de falar também, nós temos que olhar o carvão. Mas o carvão a gente vai... Antes de passar para o carvão... Mas por isso, assim, eu defendo, sim, que o Brasil precisa ampliar o seu parque nuclear. Eu não tenho dúvida nenhuma. A Alemanha mesmo que você citou, esse é um detalhe interessante. A Alemanha, a Angela Merkel assinou lá, não tem mais usina. Diz que até 2020 é tudo renovável. Eu quero ver. Quero estar vivo para ver em 2020 se é tudo renovável. E a Alemanha já fez esse momento, já foi e voltou, né? Então, e o curioso é o seguinte, tá bom, a Alemanha não vai consumir, ótimo. Bom, de onde que vem a energia? Pode ser da Alemanha, mas a Alemanha importa energia da França. Essa energia da França é de onde? Então, essas são os contrassensos desse debate que precisam vir à tona para a gente fazer uma discussão madura. Ou importa energia via o gasoduto que vem da Rússia. Não, vem os gasodutos hoje também da Rússia. Então aí é que outro... atuam na Europa, tem gasodutos hoje que vêm da África também, que entram na Europa. Bom, no próximo bloco a Agenda Econômica vai examinar aqui as opções do carvão, já mencionado aqui pelo senador, mas também a energia solar, especialmente no que toca aos desafios de superar a dependência tecnológica. Continue com a gente aqui.